Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Muito bem, neste momento que nós estamos passando por isolamento social, eu resolvi estabelecer uma estratégia para as disciplinas de contabilidade pública para que a gente possa retomar e manter as nossas rotinas de estudo. Como nós estamos afastados do momento presencial, sem aulas, a gente perde um pouquinho deste vínculo. Então, eu resolvi fazer esses vídeos para que vocês possam manter os vídeos. Geralmente serão vídeos curtos, para que a gente dê ênfase em um assunto e depois possa fazer algumas atividades práticas. Lembrando que nesse período que nós estamos afastados, não haverá nenhuma avaliação, tá ok? Muito bem, a aula de hoje nós vamos fazer uma pequena revisão do que a gente já estudou antes do afastamento. Essa revisão é importante para que a gente retome o contato com a disciplina. Portanto, eu vou passar diretamente para os slides para que a gente possa iniciar a nossa aula, tá ok? Vamos lá então? A revisão da aula de hoje trata do orçamento público. Foi o último conteúdo que nós trabalhamos antes do momento da suspensão das atividades. E essa revisão eu trouxe rapidamente alguns pontos que são muito importantes para que a gente relembre nesse momento de retomada. Veja só, primeiro ponto, qual é a base legal para o orçamento público no Brasil? Bom, a base legal é a Constituição Federal, especificamente no seu artigo 165, que divide as leis orçamentárias no Brasil em três grandes leis. Vocês estão lembrados quais eram? Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e os orçamentos anuais, ou as leis orçamentárias anuais. Lembrando que essas leis orçamentárias anuais ainda são divididas em três grandes grupos: orçamento fiscal, orçamento de investimento das empresas estatais e o orçamento da Seguridade Social. Então a gente retomou, são três leis orçamentárias. O nosso próximo passo é avançar. Apareceu aí, né, que devido à hierarquização das leis a partir da Constituição Federal, as constituições estaduais e as leis orgânicas dos municípios também adotam a mesma estrutura das leis. O nosso próximo passo será pegar um pouquinho do resumo de cada uma dessas leis. A primeira, Plano Plurianual. O seu grande resumo, o seu grande detalhamento, ele passa pelaquele programa de governo. É um planejamento estratégico que deverá conter todos os objetivos de um governo por um período de 4 anos. Ela não vai demonstrar nenhuma relação direta com o conceito básico do orçamento, porque não vai apresentar relação detalhada de receitas e despesas. A gente já viu isso no conceito básico de orçamento. Então, a partir do PPA, o governo vai estabelecer estratégia para os seus 4 anos de governo, certo? A segunda lei orçamentária, que é a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela tem como característica básica estabelecer as prioridades e metas para um ano especificamente. Toda a LDO é elaborada a partir da construção do PPA e serve de base para a elaboração da LOA. Então, quando eu faço um PPA, uma lei orçamentária do PPA, a gente vai gerar 4 LDOs, cada uma das LDOs para um ano específico, e cada LDO vai estabelecer a prioridade e as metas para aquele ano. E por fim, a Lei Orçamentária Anual, que tem por objetivo ser um instrumento operacional da execução das atividades de um governo. É a partir da Lei Orçamentária Anual que se executa especificamente todas as atividades do governo. Ela é elaborada a partir da LDO e tem como relação direta o conceito clássico de orçamento, aquele que tem receitas e tem despesas. Lembrando que a gente deixou já destacado nas aulas presenciais que sempre temos que utilizar a expressão estimativa das receitas, porque estamos estimando, e a expressão fixação das despesas, porque eu só posso detalhar a despesa até o limite do que eu
estimei de receita. Então eu fixo as despesas a partir da estimativa das receitas. Então, nessa caracterização, a gente consegue entender e relembrar as características básicas de cada uma das leis orçamentárias vigentes no Brasil. Tá ok? Bom, vamos à frente. Agora a gente vai entender a correlação dessas leis orçamentárias. Quando eu estava fazendo essa revisão em cada um dos seus conceitos, já ficou bem claro como que elas funcionam, mas vamos mostrar aqui. Primeiro, a lei que estabelece os planos do governo com seus objetivos estratégicos é o PPA. O PPA vai ter uma duração de 4 anos e esse PPA serve de base para o estabelecimento das prioridades e metas de cada ano, que são demonstradas em 4 LDOs distintas. Então, o PPA, 4 anos, cada um dos anos vai gerar uma lei de diretriz orçamentária com as prioridades e metas para aquele ano, e a partir dessas prioridades e metas já detalhadas, a gente vai fazer a valoração de todos os gastos a partir das arrecadações que vão ser previstas. E esse instrumento é a Lei Orçamentária Anual. Então essa é a correlação direta que existe entre as leis orçamentárias do Brasil. Um PPA gerará 4 LDOs, que vão ser construídas a partir do PPA, e cada uma da LDO será base para a construção de cada uma das 4 LOAs. Muito bem, vamos fazer um quadro resumo da correlação agora com a correlação das leis e ainda os seus grandes detalhamentos, as suas grandes características escritas aqui nesse slide. O PPA é o quê? É um instrumento, uma lei orçamentária que contém todos os programas para um período de um mandato do governo do Poder Executivo. Então, todos os programas que estão dentro da atividade de planejamento estratégico para um mandato serão descritos no PPA. O PPA vai gerar 4 LDOs específicas, uma para cada ano, e cada uma dessas LDOs que foi elaborada a partir do PPA vão estabelecer prioridades e vão delimitar as metas para um ano, para um exercício. Lembrando que a LDO deverá conter 2 anexos que foram estabelecidos pela Lei de Responsabilidade, a Lei Complementar 101, que são os anexos de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. Aí, a partir de cada uma das LDOs, serão elaboradas cada uma das LOAs. E as LOAs que são elaboradas a partir da LDO, vão conter a estimativa da receita e a fixação da despesa para a execução das atividades públicas. Lembrando que nenhuma receita poderá ser arrecadada, nenhuma despesa poderá ser executada sem que tenha a previsão na Lei Orçamentária Anual. Outro ponto muito importante para a gente lembrar é a criação da lei. Qual é a ordem que essa criação e essa aprovação ela segue? Vejam só, sempre cada uma dessas leis orçamentárias vai ser elaborado pelo Poder Executivo e vai ser remetida para o Poder Legislativo para seu estudo e elaboração. E isso vai ocorrer nas 3 esferas do governo, tanto nos municípios, quanto nos estados, quanto na União. Todas as leis orçamentárias serão elaboradas pelo Poder Executivo e serão encaminhadas ao Poder Legislativo para a aprovação. Aí vai acontecer uma coisa bastante interessante. A gente vai ter que lembrar da correlação das leis orçamentárias e sua condição temporal com o mandato. Então eu fiz aqui esse slide para a gente verificar que os anos ou calendário civil ou exercício financeiro, eles começam em 2014, aqui no nosso exemplo, e vão até 2023. Eu vou pegar primeiramente um mandato de 2015 para a gente poder entender a estruturação temporal das leis orçamentárias. O governante que foi
escolhido no ano de 2014, ele tomou posse em 2015. Se ele tomou posse em 2015, ele não tinha nenhum plano pronto. Então ele elaborou o seu plano durante o exercício de 2015 e aprovou dentro dos prazos legais. Esse plano ficou pronto apenas para ser executado no ano seguinte, mas ele tem duração para 4 anos. Então a gente já vê aqui a primeira diferença, que um mandato é de 2015 a 2018 e o plano plurianual foi elaborado para o ano de 2016 a 2019. Cada plano plurianual gerou uma LDO, que gerou uma LOA, que foi para o primeiro ano de execução do plano, que foi o segundo ano do mandato. E assim sucessivamente vai acontecer até o terceiro ano, e no quarto ano vai ser executado no mandato seguinte, que pode, no caso do Brasil, ser ainda do governante, porque a gente tem a condição da reeleição, mas pode ser que não seja. Só para a gente fechar esse quadrinho aqui, então significa que o mandato do governante, que pode ser, neste caso 2015-18, os governadores e o presidente da República, aconteceu que em 2015 aqui, ele executou o plano plurianual que era do mandato anterior. Então, o último ano do plano, o quarto ano do plano, é executado no primeiro ano de mandato. E aqui, para a gente fechar nosso exemplo, seria o terceiro, e assim sucessivamente para trás. Então, o que acontece agora nesse último ano de mandato? Em 2018, foi escolhido o presidente e os governadores. Eles, em 2019, tomaram posse, executaram o último ano do plano plurianual do seu antecessor, do mandato anterior, do antecessor, geraram uma LDO e uma LOA ainda desse plano plurianual e elaboraram o seu. Esse ano de 2019 foi aprovado o PPA para o mandato seguinte. Então, o mandato seguinte, de 2019 a 2022, gerou um plano plurianual de 2020 a 2023, que já está sendo executado. Em 2020 a gente já tem o nosso plano plurianual do governante atual, nos estados e no governo federal, e já está sendo executado a LDO e a LOA no primeiro ano, e assim sucessivamente. Lembrando que no próximo mandato presidencial ou estadual, que vai iniciar em 2013, o governante vai executar um plano plurianual anterior. Por que eu citei diretamente os mandatos estaduais e do presidente? Porque esses períodos são coincidentes, tanto para o Estado quanto para a União. Já os mandatos municipais, eles têm 2 anos de diferença, então eles não se enquadrariam nesse nosso exemplo, mas eles seguiriam a mesma regra. Então, gente, com isso, nós terminamos a nossa revisão. Esse primeiro momento que nós tivemos aqui para a gente trabalhar o nosso retorno das atividades de ensino. Afinal de contas, a gente não está de férias, e não estando de férias, a gente tem que retomar as atividades de ensino. Então, esse slide está colocando aí até a próxima aula. Se cuidem. E eu gostaria aqui de aproveitar para dizer mais uma vez, é uma atividade considerada atividade remota da disciplina de contabilidade. É uma estratégia que foi estabelecida por mim, e nós vamos manter essa estratégia. Lembrando que ontem foi avisado para vocês, já eu comuniquei enquanto coordenador do curso, que nós vamos manter a suspensão por mais um mês. Então nós vamos estabelecer isso daí a cada semana. Eu vou colocar um vídeo novo para que a gente avance. Também vou fazer algumas questões para vocês no formulário do Google Docs e mandar para vocês começarem a testar os seus conhecimentos. Nenhuma delas será
em caráter de avaliação. Tudo isso daí é para a gente retomar as nossas atividades de ensino, perfeito? Então eu quero desejar agora aqui no final da nossa aula que todos tomem todas as precauções necessárias quando forem sair. É claro, evitem de sair, mas quando forem sair, usem máscara. Quando retornarem, façam todas as precauções necessárias, lavem muito bem as suas mãos. Quando possível, quando vocês estiverem fora, utilizem o álcool, que na sua proporção em gel, para que vocês sejam os mais prevenidos possíveis. Espero que quando nós possamos retornar, a gente já tenha assimilado algumas coisas para verificar as estratégias que vão ser adotadas para a gente avançar e concluir o nosso ano. No mais, eu queria dar um abraço virtual em vocês e desejar para vocês uma ótima retomada dos estudos na disciplina de contabilidade. Um grande abraço e até a próxima!